Olá pessoal, então vim aqui para o meu jardim para poder apresentar para vocês algumas ferramentas e funcionalidades da câmera de celular e aí ao mesmo tempo já vou colocar em prática filmando aqui as plantas e as flores que estão ao meu redor, tá bem? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é aquela questão de estar contra ou a favor da luz, tá? Nesse momento eu estou embaixo de uma árvore, né? Estou na sombra, a única fonte de luz é o sol, é o céu, né? Não existe nenhuma outra fonte de luz artificial incidindo sobre o meu rosto e, consequentemente, na imagem, né? Então, isso faz com que eu tenha que lidar com essa situação, né? Através do posicionamento, né? Do enquadramento, da composição que a gente vai estabelecer no ambiente, tá? Nesse momento, o que acontece? A fonte de luz está nessa direção, né? E aí, como tem uma sombra, então a luz está chegando suave sobre o meu rosto, como vocês podem ver. Se eu saio da sombra, o que acontece? Ó, então a luz do sol bate mais diretamente, fica mais dura, tá vendo? Ó, é o contorno das sombras, ó. Então isso pode fazer com que a imagem não fique tão boa, né? Tá vendo? Então o que a gente faz? A gente primeiro procura um lugar onde a luz possa ser difusa, né? Mais suave. E aí às vezes a gente pode até contar com o suporte de, como eu disse lá, né? De lençóis, camisetas brancas, né? Outros modos da gente tornar colocar uma espécie de um filtro, né? Uma superfície que vai difundir essa luz, né? Como acontece naturalmente aqui na sombra de uma árvore, tá? Uma outra questão é como a gente posiciona para que a gente favoreça, né, a incidência da luz sobre quem está sendo filmado, sobre o objeto que está sendo filmado. Como vocês podem ver, nesse momento a fonte de luz está atrás da lente do celular, né? Ou seja, a lente, o celular está filmando a favor da luz, né? E é por isso que a luz vem para o meu rosto e chega aqui na lente, não é verdade? Se eu faço o contrário, o que acontece? Ó, nesse modo, a lente está contra a luz, né? Ou seja, a lente está filmando a principal fonte de luz e eu estou entre a lente e a fonte de luz. Percebe? Isso faz com que o meu rosto perca os detalhes, ele escureça, perca os detalhes, a ponto de, dependendo da intensidade do contraluz, de fato você não vê realmente nada, e apenas a forma, né, a silhueta do objeto ou do corpo que está sendo filmado, percebe? Então essa dica é muito importante, ó, que a gente procure uma posição que a câmera filme a favor da luz e com isso eu consiga uma imagem bem iluminada, que seja possível ver os detalhes, né, e eventualmente depois na edição a gente fazer correções para deixar essa imagem ainda melhor, tá bom? Então agora eu vou mostrar outras opções na própria câmera para que você conheça as principais funcionalidades que a câmera tem no modo manual, tá bom? Então vamos lá. Então eu vim aqui para as plantinhas e vou mostrar as ferramentas da câmera, né? Vale ressaltar que eu estou usando um celular específico com um sistema operacional específico e pode ser que você não encontre as funcionalidades e ferramentas que eu vou apresentar do mesmo modo no seu celular, né? Isso não tem problema nenhum, porque o que eu vou apresentar são ferramentas básicas de qualquer câmera de fotografia ou filmagem. E mesmo que não exista essas opções no seu celular, você pode acessar essas ferramentas através de um aplicativo. Inclusive existem modelos gratuitos e com isso você consegue ativar essas opções de câmera, mesmo que elas não existam no seu sistema nativamente, tá? Então, no caso aqui agora, eu estou usando um Motorola com um sistema Android, né? E aí ele tem essas duas opções. Nesse momento vocês estão vendo o modo câmera e ele tem o modo foto. Percebam que na barra lateral esquerda, cada um desses modos eles possuem opções de configuração diferentes, tá? Ó, vou mudar para você ver, ó. Né? Nesse caso do meu celular, o modo foto ele tem mais opções de configuração. Então eu vou trabalhar esse tutorial com base nessa modalidade de foto e aí para poder acessar as mesmas ferramentas e funcionalidades eu preciso instalar um aplicativo para poder trabalhar elas no modo câmera, tá bem?
Então eu vou mostrar isso para vocês também, tá? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção tem a ver com aquela dica que eu trouxe no início do outro vídeo, que é explorar as configurações. Então aqui no botão superior esquerdo, quando eu aperto, eu tenho aqui várias opções de configuração, né? E aí eu vou indo uma por uma. Eu percebo que eu posso mudar o tamanho da foto, o tamanho do arquivo que eu produzo, tanto de foto quanto de vídeo, né? Posso configurar aqui algumas opções específicas da câmera. Eu vou lá para baixo para mostrar, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, tem detector de sorriso, selfie com gesto, composição inteligente. Esse aspecto aqui é muito específico de cada marca, tá? Porque eles fazem isso, inclusive, para que tenha algum diferencial competitivo no mercado e tal. Então, eu não vou focar nisso, porque, de fato, é muito específico da tecnologia de cada marca. Agora, tem opções que elas são presentes em praticamente todos os aparelhos, tá? Que são essas que eu vou marcar aqui, ó, linhas de enquadramento e nível. Né? Aí, quando eu volto para a imagem, percebam que apareceu linhas, né, na imagem. Essa linha cinza, essas 4 linhas cinzas que quadriculam a imagem, elas são linhas que ajudam a você a fazer a composição da imagem. Nesse formato em especial, ela está sugerindo aqui que você trabalhe com a regra dos terços, tá? Que é uma regra de composição para deixar a foto mais harmônica, tendo como referência os vértices, né? Que se formam quando essas linhas se cruzam. Você pode pesquisar mais no Google para entender como é que funciona a regra dos terços. Tá? Mas essa câmera não tem, mas os aplicativos que eu vou mostrar tem outros modos de composição dessas linhas para que você também trabalhe com outras concepções de enquadramento, né? Para contribuir para que você faça bons enquadramentos criativos e tudo mais. Tá? No caso da linha que está no centro da tela, percebe que ela é uma linha horizontal e ela está laranja nesse momento. Por quê? Porque ela indica o nível. Nesse momento, o celular está exatamente perpendicular ao nível do chão. Quando eu começo a angular, ó, ele demonstra essa angulação através da relação entre esses dois traços, percebe? E aí quando eu volto para a posição perpendicular, ele indica que ela ficou perpendicular. Então isso é bom para a gente poder ter uma referência para fazer um enquadramento, digamos assim, reto, né? Quando essa for a intenção. Agora eu vou mostrar para vocês a segunda opção que eu tenho aqui na barra lateral de configuração da imagem, né? Que é esse botão aqui, ó. Que eu posso escolher se eu trabalho com modo manual ou automático, tá? Perceba que se eu venho no modo manual, ele vai me dar um outro conjunto de ferramentas, né? No modo automático, eu tenho menos acesso às ferramentas que interferem nos parâmetros da imagem, porém eu tenho acesso a uma função automatizada de detecção e correção, de exposição à luz e de foco, tá? Então percebe que quando eu me aproximo dos objetos, ele tende a fazer uma correção automática aqui para poder manter o objeto em foco. Percebe? Então, mesmo que eu fique longe ou perto, ele consegue identificar. É como se ele tentasse adivinhar aquilo que eu estou querendo mostrar quando eu aponto a câmera para algum lugar, né? Agora, pode ser que eu queira manter a câmera parada e mudar o foco, né? Sem precisar ficar mexendo a câmera. É possível fazer isso mesmo no modo automático. Como eu faço? Basta apertar a tela. Então, por exemplo, nesse momento, a folha que está aqui em primeiro plano, ela está desfocada. Se eu apertar a tela, ó, perceba que vai aparecer um círculo, ele estava branco, fica laranja. Quando ele fica laranja, quer dizer que ele identificou o foco. Se eu apertar lá no fundo, ó, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai desfocar a folha aqui em primeiro plano e vai jogar o foco lá no fundo, né? Então, esse é o primeiro modo de interferir manualmente, né, no foco da imagem, mesmo no modo automático. E aí, uma vez definido esse ponto de referência, eu posso também trabalhar com a exposição à luz aqui nessa barra lateral da direita. É como se eu estivesse interferindo aqui na abertura da pupila do olho. Quanto maior a abertura da pupila, mais luz entra.
Quanto menor a abertura, menos luz entra. Bem? Então, é um sistema que simula, né, o funcionamento do olho. Né? Uma vez definido o ponto aqui de referência para eu controlar a entrada de luz e também o foco, eu posso apertar esse círculo, segurar, e aí vai aparecer o cadeado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a configuração de foco e de exposição estão travados, e aí mesmo que eu mexa, ele não vai mais ativar aquela opção de detecção e foco, tá? Ele vai manter as mesmas configurações, e aí para eu poder encontrar o foco e uma boa exposição, eu vou ter que chegar mais ou menos na mesma distância, porque é como se eu tivesse travado aquele sistema automatizado de correção, tá bem? Aí para eu destravar é só eu vir na bolinha e apertar de novo e ela volta ao normal, tá? Uma outra opção que eu tenho aqui é de fazer o zoom. Como é que eu faço o zoom mesmo no modo automático? Eu venho aqui, uso o sistema de pinça com os dedos, né? Então eu aproximo o indicador do dedão, né? E aí eu posso fazer esse sistema de zoom. Uma outra maneira é vir aqui nesse botão aqui na esquerda, aqui, ó, que você percebe que está 0,5x. Eu posso apertar aqui para 1x. Então ele me dá também essa opção de eu trabalhar, né, com uma abertura grande angular aqui, ou a câmera padrão, tá bem? Bom, então essas são as funcionalidades do modo automático, tá? Agora vamos para o modo manual, que é um pouco mais complexo. Então estou aqui do lado da minha amiga Orquídea para mostrar para vocês como é que funciona as opções do modo manual. Vocês podem ver que o modo manual tem essa barra superior aqui, né, que é uma novidade, que é o que permite o acesso às ferramentas que interferem de uma forma direta nos parâmetros da imagem, tá? Além disso, ele preserva aqui algumas opções que já existiam no modo automático. Essa primeira aqui, ela é o flash, que na prática aqui no celular é a ativação da lanterna para poder produzir a imagem com luz, né? E o outro que é o temporizador, que é aquela opção que você define um tempo para que o sistema de gravação ou foto possa ser ativado. E aí você pode configurar aqui e sair correndo para poder participar da imagem, né? Essa terceira opção aqui, ó, de baixo para cima, é a possibilidade de você configurar o arquivo que vai ser produzido, né? Então eu posso definir aqui um JPEG, que é um formato que tem uma compressão que deixa o arquivo mais leve, porém com menor qualidade, e o RAW, que é o arquivo sem compressão, né? Que, no entanto, vai deixar o arquivo com um tamanho maior, né? E ocupar mais espaço no seu HD, né? Além disso aqui, ó, além disso a gente tem essas opções aqui em cima, né? Nesse botão aqui, no canto superior direito, a gente pode ativar um modo de visualização de todos ao mesmo tempo, certo? Ou então a gente pode ir um por um, basta apertar os botões, né? Então eu vou começar aqui pela exposição, como já conversamos, né? É aquela que simula o funcionamento da pupila, né? Então, percebe que quando a gente amplia a exposição, os objetos e áreas que são mais claras ou brancas vão se tornando borrões, né? Observem a orquídea, né? À medida em que eu vou subindo a exposição, né, ela vai se tornando um branco 100%. O que é o branco 100%? É um branco que já perde todos os contornos e detalhes e vai virando um borrão, né? E o mesmo acontece quando eu jogo lá para baixa exposição, no qual os pretos vão se tornando cada vez mais escuros até perderem os detalhes e se tornarem regiões de preto 100%. O que quer dizer quando os extremos, o branco ou o preto, fica 100%? Se caso você for fazer um tratamento depois no aplicativo como Photoshop ou GIMP, você não vai conseguir recuperar os detalhes dessas regiões, tá bem? Então é legal colocar de uma maneira que você preserve as regiões tanto mais escuras quanto mais claras, dando como preferência uma subexposição que depois você vai conseguir recuperar
através desses aplicativos, tá? Bem, essa não é a única maneira da gente interferir, né, na quantidade de luz e no resultado final da imagem no que se refere à iluminação, né? O ISO, por exemplo, que é essa segunda opção, é uma outra ferramenta que a gente pode trabalhar para poder definir quanto de luz entra ou sai. O que é o ISO, né? Na fotografia tradicional, original, aquela que é feita com película, né? Com material fotossensível, o ISO ele se refere à granulação do sal de prata, né, que constituía o material sensível à luz, né? Então, quanto maior o ISO, mais sensível ele é à luz, né? No caso dos conteúdos, dos materiais originais, né, era maior o sal de prata, maior a sensibilidade, porém maior a granulação da imagem. Né? Ou seja, ela fica com uma espécie de um ruído, assim, ela não tem aquela definição, né, tão detalhada. Né? No caso da tecnologia digital, esse sistema se reproduz, com a diferença de que o sensor das câmeras digitais são feitas de pixels. Né? Então você vai ter um outro tipo de ruído, porém a imagem fica de fato com mais ou menos definição a depender da sensibilidade que você configura. Né? Perceba que aqui existe uma última passagem do ISO número 100 para o automático. Né? Em todas essas seguintes aqui, a gente vai ter essa mesma passagem, tá? A passagem do menor parâmetro possível para o automático. E aí isso faz com que em alguns desses parâmetros a gente defina como automático e outros a gente possa variar. Né? E com isso, o que está definido como automático vai corresponder automaticamente à variação que você fizer dos outros parâmetros, tá? Bem, a terceira opção aqui que vai influenciar também na quantidade de luz que entra e sensibiliza o sensor é o obturador. O obturador ele tem um funcionamento muito parecido com a pálpebra do olho, com a diferença de que, ao contrário do nosso olho, que fica a maior parte do tempo aberto, né, e pisca, né, para poder lubrificar o olho, a câmera ela vai ficar com a pálpebra a maior parte do tempo fechada. E aí ela abre, deixa a luz entrar para colher a luz no sensor e depois ela fecha, né? E com isso a informação que foi registrada nessa entrada de luz é o que produz a imagem fotográfica, né? O que acontece com o obturador? Quando a gente deixa muito tempo aberto, percebe que entra mais luz. E com isso a gente tem que diminuir o máximo possível a exposição, né, e a sensibilidade. No caso aqui, mesmo diminuindo para o máximo possível, o obturador ele está, né, a gente tem que deixar ele muito pouco tempo fechado, porque no caso aqui o dia está muito ensolarado, né, e com muita luz. Né? E quando a gente abre por muito tempo, além da exposição maior à luz, acontece também uma sensibilização maior ao movimento. Né? Você já deve ter produzido uma fotografia com a câmera em movimento ou alguém dançando, por exemplo, e aí percebeu que o resultado final, os limites do corpo da pessoa ou do objeto fotografado ficam borrados. Esse borrão, ele reflete o movimento que foi registrado enquanto a lente, né, enquanto a pálpebra estava aberta para poder receber a luz. Né? De modo que, para que a gente consiga preservar os contornos da imagem, né, do objeto fotografado ou filmado, quando ele estiver em movimento, a gente tem que colocar um obturador muito rápido, para que ele abra e num clique, né, num flash, ele consiga registrar aquele movimento. Como é o caso, por exemplo, dos fotógrafos esportivos, né, que eles usam obturadores muito rápidos, né, para que os corpos, ou o carro de Fórmula 1, ou o barco, né, enfim, qualquer que seja o esporte, ele consiga preservar o contorno dos objetos que estão sendo fotografados. Como o obturador fica muito fechado, é necessário que a abertura da lente e a sensibilidade do ISO corrijam esse equilíbrio, né, para que a imagem de fato fique bem iluminada, percebe? Bom, aqui acontece o mesmo, a gente também pode deixar no modo automático, né? Ou então passar de 1 para 6.000, né? 1 sobre 6.000 segundos para até 32 segundos aberto, né? 32 segundos aberto é para você tirar foto à noite, né? Enfim, mas os celulares não são muito bons
para imagens noturnas, mas você pode tentar. Bom, o balanço de branco ele diz respeito à temperatura de cor, né? A gente tem num extremo, né, uma imagem mais amarelada, uma temperatura de cor mais quente, e até no outro extremo uma temperatura de cor mais fria, mais azulada, né? E mais um passinho aqui a gente também vai para o modo automático. E aí ele busca aqui uma temperatura de cor que ele acha mais adequada para essa imagem automaticamente. E aqui a gente vai desde as lâmpadas fluorescentes, lâmpadas de tungstênio, luz do dia, dia nublado, enfim, a gente também tem essa referência com base nos padrões de iluminação que a gente está acostumado cotidianamente, tá bem? Bom, por fim, a gente tem aqui a definição de foco, que de um lado pode ir até o foco infinito, lá em cima, que é o foco que é a configuração que joga o foco lá no horizonte, até o foco macro, que é o foco mais próximo, né? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui com a orquídea, ó. Quando eu chego perto, deixa eu diminuir aqui a sensibilidade do obturador aqui, pronto, ó. Quando eu chego o foco muito perto, ó, percebe que ela está em foco. Se eu jogo o foco lá para o infinito, ó, ela sai de foco. Então eu preciso trazer o foco para mais perto aqui, para mais macro, né? E aí se eu jogar no foco automático, ele vai fazer aquela função que eu já demonstrei, né? Se eu afastar ou se aproximar, ele vai manter o foco automaticamente. Tá bem? Bom, são essas as opções manuais da câmera de fotografia, e para que eu acesse elas na câmera, no modo câmera, né, para poder produzir imagens em movimento, nesse caso, nesse celular, eu preciso instalar alguns aplicativos, tá? Eu já fiz isso e vou mostrar para vocês algumas opções que vocês podem trabalhar tanto com aplicativos gratuitos, quanto aplicativos com baixo investimento ou com alto investimento, tá bem? Então vamos lá agora ver os aplicativos.